Vamos falar sobre toxoplasmose. O grupo 1 é composto pela Bárbara, Lívia, Luane, Isabela, Tainara, Natália, Andréia e Glauci. Afinal, o que é a toxoplasmose? É uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Ele é encontrado principalmente nas fezes do gato, podendo se hospedar em humanos e outros animais. A transmissão ocorre por meio da ingestão de carne crua ou mal cozida contendo cistos, ou pela ingestão de água e alimentos, como os vegetais contaminados com os cistos que são liberados nas fezes do gato. Também pode ocorrer a transmissão congênita. Sobre a morfologia, o protozoário possui 3 fases distintas: os taquizoítos, que é a forma encontrada durante a fase aguda da infecção, também sendo denominada proliferativa, liviotrofozoíto; os bradizoítos, que é a forma encontrada geralmente na fase crônica da infecção, são mais resistentes à tripsina e à pepsina do que os taquizoítos e podem permanecer viáveis nos tecidos por vários anos. E os esporozoítos, que é a forma de resistência, são produzidos nas células intestinais dos felídeos não imunes e eliminados imaturos junto com as fezes. Sobre a epidemiologia, foram relatados um total de 25 surtos nos últimos 50 anos. Destes, 56% concentram-se entre 2010 e 2018. Sabe-se que a distribuição é feita de 20% dos surtos no Paraná, 16% dos surtos em São Paulo, Goiás, Pará e Rio Grande do Sul, contendo 12% dos surtos, Minas Gerais, contendo 8% dos surtos, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia, com 4%. Quais os sintomas da toxoplasmose? Na maioria das vezes, a toxoplasmose é assintomática. Quando sintomática, o período de incubação é de 10 a 20 dias. O paciente apresenta aumento dos linfonodos posteriores, com glândulos indolores elásticos imóveis, febre mais de 50% dos pacientes, astenia, anorexia, mal-estar e cefaleia são queixas comuns. Além disso, 60% dos casos há hepatomegalia e 30% há esplenomegalia. A toxoplasmose pode apresentar-se na forma de uma síndrome febril aguda com linfadenomegalia em adultos jovens, corioretinite ou a doença congênita, quando afeta gestantes. Na toxoplasmose linfoglandular, febre, linfadenopatia e hepatomegalia são os sinais mais encontrados. Na toxoplasmose congênita são encontradas lesões oculares, hidrocefalia, microcefalia, retardo mental, hepatoesplenomegalia e alterações hematológicas. O ciclo biológico consiste em fase assexuada e sexuada. A fase assexuada consiste em um hospedeiro suscetível que adquire o parasita e desenvolve a fase assexuada após ingerir ossos maduros contendo esporozoítos encontrados nos alimentos ou água contaminada, cistos contendo bradizoítos encontrados na carne crua ou taquizoítos eliminados no leite, mais raramente. Os taquizoítas que chegam ao estômago são, na maioria das vezes, destruídos pelos sucos gástricos, mas os que penetram na mucosa oral poderão evoluir do mesmo modo que bradizoítos e esporozoítos, que vão seguir para o intestino. No intestino, cada bradizoíto e esporozoíto sofrerá intensa multiplicação intracelular e invadirá vários tipos de célula, formando um vacúolo parasitóforo, onde sofrerão divisões sucessivas por endodiogenia, formando os novos taquizoítos, que irão romper a célula parasitada, liberando novos taquizoítos que invadirão novas células.
Essa fase é chamada de fase proliferativa, caracteriza a fase aguda da doença. Com o aparecimento da imunidade, os taquizoítas são eliminados do sangue, da linfa e dos órgãos viscerais, diminuindo o parasitismo, diminuindo assim também os sintomas. Nesse momento, alguns taquizoítas poderão se diferenciar em bradizoíta, formando cistos. Essa fase cística vai caracterizar a fase crônica. Em indivíduos que têm a imunidade comprometida, poderá haver uma reativação dessa infecção e apresenta sintomas parecidos com a primeira infecção. O ciclo biológico da reprodução sexuada consiste na ingestão no gato que vai ingerir, no felino que vai ingerir o rato contaminado pelo cisto ou pelo taquizoíto. Estes parasitas vão penetrar o epitélio intestinal do gato e vão sofrer um processo de multiplicação, dando origem a vários merozoítos. Esses merozoítos formados dentro do vacúolo da célula é denominado merozonte ou esquizonte maduro. O rompimento dessa célula vai liberar os merozoítos que penetrarão e se transformarão nas células sexuadas femininas e masculinas, os microgametas e macrogametas. A junção dos micro e macrogametas dará no zigoto, que formará o oocisto. Esse oocisto passará por um processo de maturação após um período de 1 a 5 dias e apresentará 2 esporocistos, cada um contendo 4 esporozoítos. O esporozoíto é a forma resistente no ambiente que ficará nas fezes do gato e, consequentemente, pode vir a contaminar alimentos e água. Sobre o diagnóstico, o método mais utilizado é o ELISA, mas também é possível fazer o isolamento do toxoplasma, que consiste na inoculação do sangue humano em animais de laboratório. Se não for observado parasita no sangue do animal, pode-se considerar o diagnóstico negativo. Há também diagnósticos imunológicos, como é o caso da imunofluorescência indireta, que possui alta especificidade, e da reação de hemaglutinação indireta, na qual os anticorpos do soro se ligam aos antígenos que estão na superfície da hemácia. A sorologia é usada em associação às técnicas de IgM, que indica infecção aguda, IgA, que indica infecção congênita, IgE, que possui meia-vida mais curta, e IgG, que indica infecção pregressa. Em gestantes, a sorologia é realizada no primeiro trimestre da gestação. Se der negativo, mas a gestante for susceptível, será necessário realizar no segundo e terceiro trimestre novamente. Caso o teste der positivo IgM e IgG, é necessário iniciar o tratamento. Sobre o tratamento, não se trata pacientes na fase crônica da doença, a não ser que sejam pacientes sintomáticos e imunodeprimidos. O esquema de tratamentos para adultos e crianças na fase aguda de toxoplasmose é o mesmo, que muda a dosagem. Utiliza-se pirimetamina, sulfadiazina associado ao ácido fólico. Em gestantes, o tratamento é utilizado com espiramicina e sulfadiazina, não se usa pirimetamina, pois ela é teratogênica. As medidas profiláticas são higienizar os alimentos antes de comer, não consumir carne crua ou mal cozida, fazer a manipulação de jardim com luva, cuidar das caixas de areia dos gatos, lavar sempre as mãos, beber água filtrada ou fervida. De todas do grupo, nosso muito obrigada.